Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando aqui. Vamos começar a nossa terceira live da semana da liderança aqui no perfil do Instituto Libicon. Hoje com um convidado mais do que especial, com o nosso fundador, Reinaldo Augusto, que já está por aqui. Vou aceitar, o Reinaldo pontualíssimo. Vou aceitar aqui a solicitação do Reinaldo para ele poder participar junto conosco. Vamos ver se vai dar certo. Reinaldo, você me escuta? Eu te escuto, Henrique. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha te ver por aqui, Reinaldo. Estamos aqui conversando um pouco. Pois é. Como é que você está? Tô ótimo, graças a Deus. A Maria Clara, a Beatriz, o Guido. Estão super bem. Beatriz dando um pouquinho de trabalho, mas na função dela, né? Fazer uma semana amanhã. Graças a Deus, bem, Reinaldo. Logo, logo a gente marca para vocês conhecerem ou a gente levá-la, vamos ver. Reinaldo, eu te conheço há quase 10 anos, acho que é a primeira live que você está fazendo aqui no Instagram, não é? Não estou enganado. É a primeira mesmo, Henrico. É a primeira vez. Estou debutando. Pô, tá debutando. É um dia histórico. Hoje, dia hoje, 22 de fevereiro de 2023. Ó, Ana Maria dando um oi. Eu vou deixar os comentários ativados nesse começo e logo quando a gente começar a interagir mais, estou dando 2, 3 minutos aqui para o pessoal entrar, Reinaldo. Aí eu desativo os comentários, senão fica cobrindo o teu rosto. Aí mais para o final a gente ativa de novo para as pessoas poderem interagir mais. Ó, o Rogério entrou aí agora também. Reinaldo, só recapitulando algumas coisas enquanto o pessoal entra, nós tivemos já 2 lives nessa semana da liderança aqui do Instituto Liberdade e Comunidade, como você mesmo acompanhou, né? Na segunda-feira, a gente conversou com o Silvio Medeiros, que é um dos professores do nosso instituto, né? Que é responsável pelo módulo de ética na Escola de Formação de Líderes. E a aula, enfim, a conversa que nós tivemos teve por tema as virtudes do líder, né? Então foi uma conversa muito esclarecedora, olhando a liderança não, né, como chefia ou como, enfim, mando, mas a liderança como uma consequência, né, de uma vida virtuosa, da busca por virtudes. Quem não assistiu essa live, está salva no feed do Instituto Libicon, vale muito a pena. E ontem também uma conversa igualmente estimulante, interessante com o Luiz Henrique, né? O Reinaldo Luiz Henrique, que hoje faz um trabalho extraordinário, inclusive acadêmico, né? Com uma pós-graduação em logoterapia, em psicologia, logoterapia, e que deu testemunho dele ontem de como a escola de formação de líderes, na verdade, não foi só importante, foi o espaço onde ele encontrou, né, a logoterapia e pôde desenvolver todo o trabalho. E também a live foi muito interessante, abordando aspectos do sentido da liderança, né? Qual que é o propósito da liderança. E agora a gente já passou aqui 4, 5 minutinhos, já começando essa nossa terceira live, Reinaldo. Hoje a gente fez o anúncio de que o tema que nós bateríamos um papo aqui hoje, virtualmente, as qualidades do líder. Mas eu queria te pedir licença, e eu acho que todo mundo aqui vai entender muito bem essa minha quebra um pouquinho do protocolo, Reinaldo. Eu queria te pedir para contar um pouco, antes de entrar no tema específico das qualidades do líder, contar um pouco, resumidamente, a tua história e como que a gente foi parar com uma escola de formação de líderes que já tem mais de 25 mil alunos que fizeram, com o Instituto Liberdade e Comunidade,
tantas vidas tocadas, né, Reinaldo? Tantas pessoas. Eu não me canso de me impressionar com, vamos dizer assim, o rastro que a tua vida deixou em tantas e tantas pessoas. Eu rodo muito o estado de São Paulo e eu vejo como a tua liderança, acho que esse é o termo correto, a tua liderança frutificou na vida de tantas pessoas e inclusive na minha própria, né, Reinaldo? Então eu queria que você pudesse partilhar nessa sua primeira live aqui um pouco dessa história. Quais são as preocupações que te levaram a fundar o Instituto, o que você enxerga na realidade e o porquê da gente estar fazendo tudo isso. Boa noite. Obrigado, Henrique. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos conversando e falar um pouco de história da nossa vida, daquilo que a gente foi fazendo. Tudo isso começou alguns anos atrás, aliás, muitos anos atrás, décadas atrás. Há mais de 25 anos, até 30 anos, uma preocupação com que as relações das pessoas, em vez de evoluir, estavam regredindo. As conversas, a maneira de tratarmos, os relacionamentos marido e mulher, filhos. Eu via um respeito quando criança e eu fui percebendo com o passar dos anos que essas relações estavam regredindo em vez de evoluir. Uma imaturidade, um jeito de lidar com as pessoas, de tratar as pessoas. E eu comecei a prever que essas relações iriam piorar ainda mais. E, de fato, com o passar do tempo, isso está acontecendo. O fruto disso é que a gente vê hoje a falta de líderes. São inúmeros cursos que nós temos de pessoas, cursos muito bons, que falam de liderança, que procuram sanear essa dificuldade na nossa sociedade. Mas eu não sou um intelectual, eu não sou uma pessoa com uma competência para explanar sobre determinados conteúdos. Eu sou um homem prático do interior de uma cidade pequena, Dracena, onde eu convivi. E era incrível, uma coisa me chamou e marcou a minha vida. Tinha um senhor chamado Seu José Garcia, ele tinha a 4ª série de grupo. E acontecia um fato, que quando eu tinha um tempinho, eu pegava minha bicicletinha, eu ia lá para a garagem, do fundo da casa dele. E a gente chamava que ele era o professor Pardal. Tudo ele inventava, tudo ele fazia. Por incrível que pareça, ele construiu até avião que ele vendeu, voava com os aviões que ele produzia na garagem do fundo da casa dele. Um dia aconteceu um fato que uma das usinas teve um problema na turbina da hidrelétrica e mandaram isso para todas as empresas que pudessem resolver, todos os técnicos, engenheiros do Brasil, foi para a Alemanha. Mas a empresa que produziu aquela turbina não produzia mais e não tinha condição de reproduzir. Aí um dos engenheiros falou, conheço um homem lá em Dracena, seu José Garcia, e resolveu levar para ele este problema. Seu José, nós já tentamos de tudo, no Brasil, para fora, foi para os Estados Unidos, para a Alemanha, ninguém resolveu isso. O seu José falou assim, olha, deixa isso aqui que eu vou dar uma olhada. Depois de 4 dias você volta aqui e vou ver se eu posso fazer alguma coisa. E ele propôs fazer um modelo para poder fundir com aço aquela peça que se desgastou. Henrique, aquilo me chamou a atenção, me marcou profundamente. Eu era um menino de 10 anos e ele fez o protótipo. Era tudo invertido, tudo. Não tinha uma ferramenta. Ele teve que inventar a ferramenta. Esse homem me ensinou que a gente tem que ver a realidade, prestar atenção, observar as coisas. E foi isso que marcou minha vida e eu passei a observar muitas coisas na minha vida. Foi dessa maneira que eu saí atrás, querendo saber como resolver o problema das relações, procurando inúmeros professores. E aí foi com que a gente se cruzou com intelectuais, vários professores, mas de uma maneira especial o professor César Saldanha, que foi e é o nosso líder, é a pessoa com quem
a gente aprendeu muita coisa e junto com ele vieram inúmeros professores que foram se unindo e nós fomos buscar a compreensão, a unidade, várias ciências, vários lugares. Fomos para fora, fomos para universidades tentar buscar conhecimentos, porque se alguém já tivesse inventado ou o que existiam em outras universidades, na Itália, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra, aonde a gente tinha condições, nós fomos buscar esses cursos, levando professores daqui para lá e trazendo esses professores para debater com os nossos professores aqui. Foi aí que surgiu uma ideia de não dar uma resposta de construir o que é uma liderança a partir de uma única ciência, através da psicologia, ou através da administração, ou do direito, mas sim uma visão global entre todas as ciências para que a gente pudesse ter uma visão melhor de liderança. Foi nesse sentido que surgiu este curso e o nosso instituto. E um fato que aconteceu, Henrique. Nós não procuramos fazer um curso onde a pessoa entra para fazer o curso para estudar umas regras ou algo que tem que ser feito. Esse curso nunca determina nada para ninguém, porque cada pessoa é única e irrepetível. Fazer algo assim era algo que eu não podia nem falar para os professores do que a gente pretendia. Mas a verdade é que foram 25 anos. Foram 25 anos fazendo, refazendo, dando curso experimentalmente, e agora é a primeira vez que nós vamos abrir esse curso na internet para todos, mas depois de experimentar, fazer com que os alunos entendessem. E esse curso não foi feito só por professores. Todos os nossos alunos deixaram uma marca. Se eles entendiam ou não, os 25 mil alunos que passaram pelos nossos cursos ajudaram a construir o curso de liderança. Porque quando nós fazíamos as coisas, tem toda uma dinâmica, é tudo diferente do nosso curso. E as pessoas, os professores, os intelectuais de várias ciências que dão as aulas, nós sempre procuramos não nós apenas darmos os nossos conteúdos, mas sim ver o que os alunos entendiam do nosso conteúdo. Foi por isso que essa escola de formação de líder foi feita por várias mãos, infinitas mãos, centenas de mãos, com ideias, dificuldades. E a nossa preocupação sempre foi dar a liberdade para que as pessoas reflitam as suas vidas, para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo e elas tomassem decisões livremente. Isso nasceu a nossa escola de formação de líderes, que a gente tem colhido inúmeros testemunhos de pessoas que abriram empresas, de pessoas que tomaram atitudes, foram promovidas, outras mudaram o seu relacionamento familiar, outras no relacionamento conjugal, em todos os aspectos que a escola de formação de líderes sempre procurou dar exemplos dentro da família, do trabalho e na rua, na sociedade, no bairro, aonde você vive, porque em todo momento você se relaciona. Reinaldo, duas coisas que me impressionaram muito desde que eu conheci você e o trabalho do Lipicon, e isso, né, todo mundo sabe, a maioria das pessoas que sabem mudou completamente a minha trajetória. Duas coisas me impressionaram muito. A primeira foi a quantidade e a qualidade de professores que você conseguiu reunir e, como você estava comentando, de disciplinas diferentes. Isso é algo raro, vou dizer, raríssimo de ver na universidade hoje, que é o lugar onde isso deveria ocorrer habitualmente, porque uma universidade é um conjunto de faculdades de ciências em busca da verdade, e a gente vê as coisas muito estanques na área acadêmica. Eu lembro da primeira reunião que eu fui ver, ainda nem era o Instituto Lipicon, era só aquele reunião dos professores. Eu fiquei impressionado com a quantidade, com a qualidade e com a unidade desses professores. Eu não me cansa de causar a impressão
a diversidade dos alunos na escola de formação de líderes. Porque geralmente quando a gente fala de uma escola de formação de líderes, pelo menos na minha cabeça, o preconceito que a gente tem é que vai ser uma coisa bem nichada. Bom, para quem é executivo sênior, para quem é trainee, para quem está começando a carreira, para quem está no meio. E você vai na escola de formação de líderes, você vê literalmente gente muito simples que não teve oportunidade de terminar os estudos, até presidente de empresa, dono empresário, e todo mundo partilhando. E isso provoca em mim, e acho que provoca em muitas pessoas, uma pergunta que eu vou fazer já entrando no tema da nossa live, que é a seguinte: se tem tanta gente diferente, tanta gente diversa, o que é, na sua concepção, Reinaldo, e portanto na do Libicon também, você como fundador, o que é para você um líder? Tem tanta gente diferente, de cargos, com backgrounds diferentes, com experiências diferentes. O que faz? O que é ser um líder? Henrico, a sua observação é tão gratificante ver as pessoas hoje observando tudo isso. Porque quando eu falei em formar uma escola de líderes, e que teria que servir para um jovem de 10, 12 anos, que teria que impactar um empresário mais renomado, como nós tivemos CEOs de grandes empresas que fizeram a escola e saíram impactados. Como uma pessoa simples, que trabalha com lixo, ou uma dona de casa, um intelectual, professores, todos. Porque neste curso e no trabalho, criou-se um ambiente para ouvir outras ciências que hoje uma pessoa não escuta. Ele geralmente está dedicado a uma ciência, na psicologia, ele jamais vai estar sendo mergulhado na administração, ou no direito, ou na economia. E essa interação entre todo mundo é que foi fazendo com que a escola foi agrupando intelectuais. E aí tem uma coisa muito importante. Para fazer essa unidade, um líder precisa simplesmente conhecer a pessoa, conversar com ela, entender a vida dela, expor o que nós estamos fazendo e, aos poucos, ir aglutinando cada professor de ciência, de matérias diferentes. E a única coisa que eu falava para todos: olha, aqui você pode falar o que você quiser. Eu só peço uma coisa: se alguém tiver um argumento e essa pessoa te convenceu com a verdade, ceda a esta verdade. Foi isso que pautou o início dos nossos diálogos com os intelectuais. Tivemos professores de inúmeras universidades do exterior que vieram debater com os nossos professores também. E isso foi sempre a tônica, a pauta de tudo. E como um foi aprendendo com o outro. E hoje, o que é ser líder? Tem muitas coisas que as pessoas falam como se fosse um curso, porque está focado em uma única ciência. E líder é uma coisa que todo mundo se organizou para comandar os outros, para fora de si. Ele esquece que a liderança inicia no seu interior. Mas tem um detalhe: eu não me conheço plenamente sozinho. Eu vou trabalhar no meu interior. Não. O meu interior eu só consigo trabalhar se eu estiver com uma outra pessoa. Com você aqui, com outras pessoas, conversando com um, com o outro. E aí a gente vai se conhecendo. E nessa fraternidade, o que é ser fraterno? É a gente se olhar igual, um para o outro. Nunca um acima, que eu sei mais, ou inferior. Nossa, o Henrico sabe bem, tem 2 mestrados, eu estou aqui. Não, é nós olharmos um para o outro. A palavra fraterno quer dizer irmãos. Então, nesta fraternidade de igualdade, onde eu tenho muita coisa para aprender com você,
e você tem muita coisa para aprender comigo. E essa troca de experiência é que vai fazer com que eu me conheça, você se conheça, começa a ver dificuldade de como lidar com o Reinaldo, a dificuldade de como lidar com o Henrico, e juntos nós vamos aprendendo e nos conhecendo. E muitas vezes só duas pessoas vão ter atrito, porque o Henrico pensa de um jeito, eu penso de outro jeito. Às vezes nós precisamos de outras pessoas para esclarecer dúvidas nossas. E eu nunca me esqueço, uma vez, que para eu me conhecer, teve 3 pessoas que se reuniram. Uma delas era o professor César Saldanha, o Evandro Bussi, e o padre Paulo Ricardo. Os 3 vieram conversar comigo. Eles já tinham conversado comigo individualmente, mas eu não tinha aceitado muito e eu não tinha associado que eles falaram a mesma coisa. Quando vieram os 3, falaram junto comigo, falaram assim: você tem essa característica, você é capaz de fazer isso, isso, isso. Eu levei um susto aí. Eu levei um susto de tal maneira, falei, não, não, olha, se vocês estão vindo para falar, os 3, que eu sou capaz disso, eu não duvido de vocês. Eu acredito, só que eu confesso uma coisa. Eu vou fazer o que vocês estão falando, porque vocês estão falando que eu sou capaz. E eu acredito. Mas vocês vão ter que apresentar esse Reinaldo para mim. O único acordo que eu fiz com ele, porque eu não conhecia determinados detalhes. Então, o que é um líder? Ele precisa primeiro se conhecer como líder. E conhecendo como líder, ele não se conhece sozinho. Ele precisa estar cercado de pessoas que são verdadeiras, que não mintam, que não inventam, que não elogiam por elogiar, mas vivam a verdade para construir na relação a verdade de mim mesmo. E depois eu vou descobrir os meus defeitos, o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz. E aí, um líder não precisa saber fazer tudo. Hoje, a maioria das pessoas estão construindo um líder como super-homens. Aqueles que comandam tudo, aqueles que sabem tudo. Não é isso. Um líder verdadeiro, a primeira coisa, ele vai se conhecendo na relação com o outro, é no encontro com outra pessoa que ele vai se conhecendo e trabalhando e formando um grupo que saibam coisas que ele não sabe. Eu nunca me cerquei de pessoas que sabiam as mesmas coisas que eu. Essa escola nasceu com pessoas que sabiam conteúdos diferentes e eram renomados e realmente tinham uma competência e que nos ajudou a construir tudo isso. Então, o que é um líder? Primeira coisa, ele se conhecer, perceber a realidade, os outros. E se eu não conheço e não aprendo a lidar com o meu interior, como é que eu vou descobrir o interior das outras pessoas? Sim. Ô, Reinaldo, eu não sei se você se lembra, eu já te escutei falando uma vez, era uma história que tinha acontecido com a Poliana, lá no Instituto. Eu não sei se você vai lembrar, porque era uma coisa bem banal a história, mas eu lembro que aquilo foi uma história que você contou numa reunião que fez com que eu entendesse que a liderança é realmente para todo mundo e é uma coisa simples, que não é coisa... Liderança não significa coisas grandiosas, grandes cargos, grandes lideranças. Você se recorda dessa história da Poliana? Olha, foi bem lembrado, Henrico. Aquilo foi... Nós tínhamos acabado de fundar o Instituto Libicom. Isso mesmo. E a gente comprou um telefone e tinha uma secretária eletrônica. Isso eu acho que... Não sei a data, 2016, uma coisa assim. E a Poliana ficou sabendo que tinha uma secretária eletrônica. Nós íamos tirar férias, o Libicom ia ficar umas 2 semanas sem nada, mas que ela queria deixar gravada uma mensagem para que as pessoas pudessem mandar mensagem caso precisasse, que ela estaria no computador e atenderia as pessoas. Só que ela não sabia
aquele mexer no equipamento. E ela foi, procurou uma pessoa. Mas ela começou a pensar assim, escuta, que mensagem eu vou fazer? Eu vou escrever um texto. Ela não sabia que texto ela ia escrever. E a Poliana foi e procurou o professor Gurgel. O professor Gurgel, tal, que nos ajudou também muito no Instituto. E aí, o professor... Né? O professor Rodrigo Gurgel, literatura. O professor Rodrigo Gurgel fez o texto para ela. Quando ela pegou o texto, ela olhou assim e falou, poxa, mas minha voz não é boa. Ela procurou uma outra pessoa para gravar a voz. E gravou. Depois, ela queria pôr a gravação dentro da secretária, não sabia mexer no equipamento, procurou o Bruno. E aí, a gravação entrou. Um texto maravilhoso, que não foi ela que fez. Uma voz muito boa, que não era dela. E ela pôs a gravação. A gravação foi lá para dentro. E não foi ela que pôs. Eu pergunto. E aí eu sempre falei, o que a Poliana foi? Líder. Perfeito. Poliana foi líder. Bem lembrado. Esse é o espírito do nosso instituto. Esse é o espírito, é a percepção das necessidades, da realidade, daquilo que precisa ser realizado. E eu saber quem sabe fazer as coisas. E eu consigo convencer as pessoas a doar o seu conhecimento, o seu tempo, a sua preocupação para que aquilo realize e chegue ao fim. Então, isso daí é a liderança Libicom, em que o nosso curso vai trabalhar muitas pessoas e quem fizer o curso vai ver que ele vai descobrir muitas coisas dele mesmo sem nós nunca falarmos. Faça isso, faça aquilo, faça isso. Mas é uma reflexão em todas as ciências, que uma ciência traz de um ponto, de outro, e ele vai refletindo, porque cada pessoa é única e irrepetível. Eu acho esse conceito, Renato, realmente completamente revolucionário no bom sentido, né? Porque abre os nossos olhos para a liderança no dia a dia, no cotidiano. E se eu assim, conseguir resumir, queria tentar aqui um resumo de quais são as qualidades do líder diante dessa fala e diante do que eu tenho acompanhado da tua reflexão sobre o assunto. Basicamente, um líder, e queria que você comentasse esse resuminho que eu vou tentar fazer. Um líder é uma pessoa que, ele sabe enxergar as necessidades da realidade, ou seja, ele tem um olhar atento para a realidade e consegue perceber o que precisa ser feito, né? No caso da Poliana, colocar a mensagem eletrônica para ninguém ficar sem resposta no Libicom. Então, primeira coisa é um olhar atento para a realidade e a percepção das necessidades, né? Segundo, não em ordem de importância aqui, tá? Só elencando. Segundo, um conhecimento de si mesmo, das próprias limitações e dos próprios dons, porque, voltando ao exemplo da Poliana, né, por pequeno que seja, ela reconheceu que ela não tinha aqueles dons, ela não era a melhor pessoa para escrever, não era a melhor pessoa para falar, não era a melhor pessoa para colocar no lugar, então ela tinha um grau de autoconsciência, de conhecimento de si que permitiu que ela liderasse. E terceiro, o líder, além de conhecer a si mesmo, ele precisa conhecer os outros e conhecer os dons e as limitações dos outros e fazê-los agir para cumprir a tarefa que precisa ser realizada, né? Ela ligou e convenceu o professor Gurgel, a pessoa que gravou a voz, o Bruno da TI. Então, eu colocaria da seguinte maneira: um líder é uma pessoa que está atenta e percebe as necessidades da realidade, conhece a si mesma e conhece os dons e as limitações dos outros. O que você acha? Você acha que isso é suficiente ou você gostaria de acrescentar alguma coisa? Perfeito, Henrico. Agora, eu queria só colocar algumas observações. Ótimo. E hoje, no dia a dia, a gente não percebe. Mas as pessoas, quando vão discutir alguma coisa ou trabalhar alguma coisa, elas
já parte de um pressuposto que ela já sabe quase tudo. Uhum. Então, é necessário para que um líder faça isso que você acabou de dizer, primeira coisa, esvaziar. É ver a realidade, não colocar barreiras, só fazer aquilo que eu sei, no individualismo, que a pessoa cai só para fazer, olha, eu sei disso, eu sei daquilo. Não, ela precisa se esvaziar. E aí ela vai ter a percepção da realidade e vai se abrir para as outras pessoas. A segunda coisa essencial, acrescentando o que você já disse, ela estar presente naquilo. Porque hoje as pessoas não têm mais um senso de observação, de concentração. Ou está o tempo todo pensando no que vai fazer, ou do que aconteceu no passado, e não observa que hoje eu estou aqui conversando com você, às 21h31, nós estamos fazendo essa live com várias pessoas aqui participando conosco. Então, ela precisa estar presente, essa concentração da observação, porque se eu vivo a minha presença, eu vou me conhecer e conhecer os outros, eu vou ver o problema e eu vou conseguir fazer as coisas. E a terceira coisa que hoje poucas pessoas fazem é a decisão. As pessoas não decidem. As pessoas têm medo de decidir, têm medo de errar. E aqui elas acabam, em muitas coisas, deixando sem decidir. E eu queria fazer só uma reflexão. Sempre na nossa vida, nós temos um conhecimento. Tudo que eu aprendi da vida, eu trago esse conhecimento. Mas sempre na nossa vida, nós vamos deparar por coisas que nós não sabemos resolver. Às vezes uma filha minha chega, pai, eu quero ir em tal lugar, tal festa, vai ter isso. Mas espera um pouco, eu não sei quem é, eu não sei onde foi. Eu vou começar a ver a realidade daquela situação. E eu preciso decidir sim ou não daquilo, o momento, quem vai, quem tem. Eu tenho que buscar o conhecimento para aquela decisão. O que acontece, Henrico, quando eu tomo uma decisão e eu acerto na decisão? O que aconteceu com o meu conhecimento? Eu ampliei o meu conhecimento. Porque eu acertei. Agora, veja só. E se eu erro na minha decisão e me arrependo? O que aconteceu pelo fato de eu ter decidido e eu errei? Ampliou também o meu conhecimento. Como eu não devo fazer. Agora, se eu não decido, eu não amplio o meu conhecimento. Então, nessa sequência que você falou, é necessário a pessoa começar a fazer o exercício dela ser ela e não se colocar na relação com os outros em uma condição que ela sabe mais que o outro ou menos que o outro. Por isso a gente fala em esvaziar-se. Uhum. Segundo, estar presente sempre, vivendo. É um exercício que nós vamos ter que fazer. Um líder vai ter que fazer sempre, observar o que está acontecendo e não ficar pensando no passado ou no futuro. E terceiro, decidir. É isso que a Poliana fez. Reinaldo, eu achei genial. Assim, eu já escutei falando muito sobre liderança, mas esses três aspectos aqui, eu peço até que alguém que esteja assistindo anote, embora a live vai ficar gravada, para a gente poder refletir. Esvaziar-se, estar presente e decidir como elementos essenciais para o líder, né? O que me leva, Reinaldo, a uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a você. É que, no fundo, você já começou a responder, mas queria te dar uma oportunidade de refletir com mais liberdade sobre isso, né? Beleza. Acho que deu para entender qual que é o conceito que nós temos aqui no Instituto o conceito de líder, né? O que é um líder.
Mas isso nos coloca um desafio prático e ninguém melhor do que você que está há 30 anos incessantemente buscando fazer isso, coloca o seguinte desafio prático. Bom, como formar líderes, né? Porque uma coisa é a gente saber definir teoricamente o que é um líder, saber falar sobre isso e convencer as pessoas da importância. Outra coisa completamente diferente, isso aprendi com você também, a duras penas, e tenho aprendido, outra coisa completamente diferente é você conseguir formar lideranças ou mesmo se formar líder, né? Fazer esse processo de se transformar em líder. Então, minha pergunta bem objetiva é essa. Como formar líderes, Reinaldo? Henrico, eu vou dar um exercício, porque a escola toda vai ter 24 horas aulas que ela vai explicar vários detalhes sobre liderança para que cada um, analisando a sua vida, comece a refletir novas oportunidades, decisões, presença. Se ela for fazer a nossa escola e se esvaziar, é impressionante. Parece fácil falar se esvaziar, mas não. Quando você assiste uma ou duas, três vezes um mesmo conteúdo, a pessoa acha que já sabe. Não, já entendi, já sei. O professor César, um dia eu estava na biblioteca dele e eu falei, professor, qual o livro que o senhor mais leu? Ele falou, foi esse aqui, Reinaldo. Eu peguei o livro, estava tudo riscado, cada hora com uma cor e tal. Falei, professor, o que significa essas marcações do senhor? Como é que o senhor faz isso? Não, Reinaldo, cada vez que eu leio, eu vou fazer a leitura do livro todo, eu uso uma cor de caneta e vou gravando aquela palavra que me chama a atenção. Nossa, professor, daí eu comecei a contar as cores das páginas do livro. Pô, o senhor leu esse livro mais de 10 vezes. Ah, sim. Esse eu li 10 vezes. Do lado, Henrique, tinha 10 livros iguais, todos rabiscados. Ele leu mais de 100 vezes. Ali eu aprendi o que é esvaziar-se. É você se colocar numa situação e ver que tudo é novo. Era o mesmo livro. E o professor tem uma mente brilhante. E ele leu 100 vezes. Ele falou, Reinaldo, para que eu possa mergulhar e ter uma contemplação da visão do autor deste livro, eu preciso repetir. Então, aquilo me fez assim um conhecimento muito grande do esvaziar. Eu quis retomar isso da pergunta anterior para que eu pudesse responder essa segunda pergunta. Como se forma um líder? Toda vez que você vai fazer a escola, eu perdi as contas que eu já fiz a escola. Todas, eu participei de todas. E sempre eu sento para prestar atenção em todas as aulas. Sempre eu aprendo algo diferente, com uma visão diferente. Porque quando eu chego no final da escola, depois de 24 horas aula, eu saí com um conhecimento que eu não tinha na primeira aula quando eu fiz. Mesmo repetindo várias vezes. E aquilo vai me dando uma compreensão maior. Então, como é que forma líder? Primeira coisa, você precisa saber qual é o seu dom. Muitas pessoas falam assim, olha, você tem que fazer o que você gosta. Não é verdade. Você tem que descobrir o que você faz bem feito. Qual é o seu dom? E para desenvolver essa habilidade que você tem, é necessário você, ao ver essa capacidade, esse dom que você tem, você alargar o seu talento, a sua natureza. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente vê na televisão, eu gosto muito de ver aqueles programas de meninas, crianças, jovens, cantando, com 5, 6 anos, aquela voz maravilhosa, 8 anos, 10 anos. Eu fico assim, coisa linda. O dom é visível daquelas crianças cantando. E aí, o que elas têm que fazer? Ela precisa
desenvolver a natureza, fazer cursos para melhorar a voz, fono, tudo aquilo que vai melhorar. Ao fazer esses exercícios, eles não são agradáveis. Nada que vai desenvolver a nossa natureza é algo que a gente gosta. Como um atleta que vai entrar num jogo de futebol, ele gosta de jogar bola. Mas o que ele tem que fazer a maior parte do treinamento? Musculação, corrida, treino, exames, curso técnico, tático, tudo. E teve um jogo de bola, um pouco. A maior parte é trabalhando a natureza da pessoa, para que ele tenha fortaleza nos músculos, agilidade, para que ele não se machuque. Diante das coisas, está fortalecido e bem alimentado, com tudo. Então, ele trabalha com uma vida regrada para que ele esteja em condições de exercer aquilo. Então, esse desenvolvimento é essencial. E eu queria, aqui, já está chegando aqui no nosso fim, comentar uma das coisas pequenas que a gente precisa desenvolver e que nós aqui do nosso instituto, que veio conversando muito tempo sobre temperamentos, que é um fator biológico. E uma pessoa colérica, o que é que ela preza? Ela preza a liberdade. E é uma coisa importante a liberdade. Então, ela age, ela gosta da liberdade, ela gosta de fazer as coisas. Ela vai, faz a liberdade. Uma pessoa sanguínea, ela gosta do bem, do amor. Ela gosta de que as pessoas se sintam bem. Então, ela se preocupa com todo mundo. Acolher as pessoas. Gosta de acolher, gosta. Então, ela trata bem as pessoas, conhece as pessoas, guarda o nome das pessoas, dos vizinhos, dos parentes, o que ela gosta, o que ela faz. E isso é bom. E uma pessoa melancólica é aquela que gosta da verdade, custe o que custar. E ela fala a verdade, e ela busca, e ela... o que atrai uma pessoa melancólica é a verdade. Veja só, todas essas coisas são boas. E o fleumático, ele quer fazer tudo certo. Ele gosta de fazer as coisas corretas. Você viu que as 4 coisas, os 4 temperamentos, buscam coisas boas. Uhum. Mas na medida que ele procura só fazer aquilo que ele gosta, do jeito que ele gosta, o tempo todo, é impressionante. O que acaba acontecendo? E isso poucas pessoas percebem. Um fleumático que gosta da liberdade e sai fazendo coisa. Então, ele acaba algo, o novo desafio, ele quer outro algo, e ele sai fazendo, e aí ele se torna escravo. Por quê? Sair fazendo só por causa da liberdade, sem a responsabilidade, eu não sou livre, eu me escravizo. E quem é responsável, que quer fazer as coisas e fazer tudo certo, e nunca age diante da emergência, ele se torna irresponsável. Então, um colérico que é movido pela liberdade, ele tem que buscar a responsabilidade e começar a ver o outro, se o outro deseja, tem limite, tem como trabalhar isso com o outro. E aquele que quer o tempo todo ser responsável, se ele só ficar sendo fleumático e não ir para a ação, ele se torna irresponsável. E quem busca
só a verdade, o tempo todo a verdade, que é movido pela verdade, ele começa a supor verdades. Então ele começa a se preocupar, não, mas e se acontecer aquilo, aquilo, outro? Quando ele menos vê, ele está se preocupando com coisas que não estão acontecendo e ele caiu na prisão da mentira, que não é real. Mas ele já está se precavendo da possibilidade de acontecer algumas coisas. E quando a pessoa é sanguínea, ela começa a tratar bem, ela gosta do amor, mas ela cai na raiva. Porque ela, quando ela não é correspondida, Sim. Uhum. ela fica com raiva do outro, porque eu me doei tanto para o outro e o outro não. Então, aqui há uma necessidade de uma convergência de quem busca a verdade. Falar a verdade sem amor não é verdade. E amar os outros sem falar a verdade, porque daí a pessoa evita falar, olha, você fez isso, isso não é bom. Porque ela é sanguínea e só quer tratar bem, isso é um desequilíbrio. Então, o amor verdadeiro é aquele amor que fala a verdade e com a verdade ame as pessoas. E aquela pessoa que busca a liberdade, que é um colérico, deve ter responsabilidade e aquela pessoa que é responsável deve agir. Então, com liberdade. Esse temperamento dá uma outra visão que nos leva a descobrir, respondendo a como formar líder. Eu, na forma biológica, porque os temperamentos são biológicos. E a gente tem o bio, psico e espiritual. Tem várias coisas para a gente trabalhar aqui, que na nossa escola nós vamos trabalhar. Mas só na parte biológica, trabalhar os temperamentos, é você buscar o centro. Você identificou que você é mais sanguíneo? O que você precisa falar? A verdade, ir ao centro, convergência para o centro, agir e com responsabilidade. Com responsabilidade, buscar a sua liberdade, com a liberdade, agir com responsabilidade. Então, você converge os temperamentos. Um líder começa a ser formado no seu interior quando ele começa a trabalhar o seu próprio temperamento. Uhum. Olha, Reinaldo, confesso, eu também já fiz algumas dezenas de vezes a escola de formação de líderes, mas escutando você falar com esse entusiasmo e com os insights sempre novos, eu fiquei com vontade de fazer de novo a escola de formação de líderes. Não sei se o pessoal que está aqui já fez, partilha comigo dessa sensação. Infelizmente, Reinaldo, a gente tinha combinado ficar mais perto de meia hora, 40 minutos de duração, a gente já está indo para quase uma hora e a gente poderia aqui ficar de novo muito tempo. Espero que essa seja uma primeira live tua aqui de várias que virão, né, sobre diversos assuntos relacionados à liderança. E eu queria te dar também a oportunidade, antes da gente encerrar, amanhã nós vamos, depois da live das 9 horas da noite, né, que aí você e eu explicando um pouco como vai ser a dinâmica do curso da Escola de Formação de Líderes, a partir de amanhã à noite estarão abertas as inscrições para a Escola de Formação de Líderes, tanto na modalidade presencial como na modalidade online. A gente vai explicar isso amanhã, mas se trata certamente não é bem um recomeço, porque a gente nunca parou, mas uma nova etapa nesse trabalho do Instituto Liberdade e Comunidade. Então, eu queria que você dissesse algumas palavras para aquelas pessoas que nunca fizeram a Escola de Formação de Líderes e que têm interesse em fazer, ou aquelas que já fizeram, têm interesse em fazer de novo, enfim, que dê uma palavra para aquelas pessoas que se interessarão por fazer a Escola de Formação de Líderes agora em março. Olha, é uma escola que, durante esses anos todos, colecionou inúmeras pessoas que falaram que foram um divisor de água nas suas vidas. Testemunho de grandes empresários, de pessoas simples, na sua família, as transformações que tem da escola.
creio que com essas lives, Henrico, era algo que a gente demorou muito para abrir a escola, porque a gente não queria abrir isso para mais uma escola de líderes qualquer, mas uma escola completamente diferente. E eu sinto que a sua vida, como a de milhares de pessoas, como a minha, mudou, vai continuar mudando, porque cada vez mais que a gente vai se esvaziando, vai fazendo a reflexão, se colocando presente em tudo, a gente vai tomando outras decisões, tanto para nós, pelas pessoas que nós amamos, que estão à nossa volta, e no nosso trabalho, aquilo que nós realizamos. Não perca essa oportunidade. Não tivemos, graças a Deus, muito poucos, quase nenhuma pessoa que falou que não mudou algo na vida dela. Verdade. Então, eu convido a todos vocês, não percam essa oportunidade e que nós estamos lançando agora, porque essa é a primeira vez que nós vamos abrir. Já tem gente nos outros países entrando em contato conosco, querendo fazer escola, outros estados falando se nós vamos fazer isso nos estados deles, presenciais, pelo alguma coisa que já ouviram falar. Isso é muito importante e eu convido a todos, façam essa escola, não percam essa oportunidade, porque ela é única. Nós nunca abrimos a escola para todos poderem participar. Uhum. Reinaldo, só me resta agradecer. Agradecer pelas palavras, é um privilégio poder te ouvir, sou muito privilegiado nesse sentido. Uma vez me perguntaram qual que era o papel que você, Reinaldo, sabe da minha relação de proximidade contigo, tinha tido na minha vida, né? E a primeira coisa que me veio à mente, e isso cada vez mais eu vou tendo mais consciência disso, eu falei, olha, o Reinaldo é a pessoa que mais se preocupou com o meu crescimento. E olha que eu tive, você conhece, e tenho pais extraordinários, uma esposa extraordinária, tudo, mas essa intensidade, essa presença, esse desejo insaciável de ver as pessoas ao seu redor crescerem e se desenvolverem e se tornarem líderes é o que te faz um modelo de liderança para nós. Então, eu queria te agradecer não só pelas palavras, pela live de hoje, mas por toda essa dedicação, por toda essa história que você protagonizou e protagoniza e que tem movimentado as nossas histórias e os nossos caminhos de vida também. Obrigado. E queria agradecer também a todos que estão nos acompanhando, mais de 300 pessoas aqui em todo o tempo, e convidá-los a compartilharem essa live com o maior número de contatos de vocês e convidarem as pessoas que vocês querem fazer o convite para ir para a Escola de Formação de Líderes para estarem também na live amanhã às 9 horas da noite, que vai ser uma live menos temática e mais explicando como vai ser a dinâmica da Escola de Formação de Líderes. Então, a gente tem um compromisso agendado amanhã às 9 horas da manhã aqui no perfil do Instituto Libicom para tirar dúvidas também e explicar tudo detalhadamente. Mas, obrigado pela presença de todos e pela interação. Obrigado, Reinaldo, e até amanhã. Um grande abraço. Ô, Henrico, a nossa escola será do dia 10 ao dia 12 de março. Eu acho que é importante a gente divulgar isso para todo mundo e nós vamos estar falando tudo isso amanhã. E convide todos para participar dessa nova live. Obrigado pela oportunidade, você que me fez vir aqui fazer minha primeira live e o Libicom, que eu sou muito grato. Você que quis agradecer a mim, eu quero agradecer a você pela sua vida, por todos que estão envolvidos, inúmeras pessoas que estão atrás de nós, nos bastidores, que me formaram e que eu tenho aprendido muito com todos vocês. Um grande abraço e uma boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço.